tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que nos transporta para outra dimensão através de conteúdos audiovisuais LGBTs. No episódio de hoje, sendo que estamos no mês de setembro, conversando sobre visibilidade lésbica, estou com o Babi e que a gente vai conversar um pouco sobre desenhos e também, nesse episódio específico, a gente vai falar de um filme, que é um anime, chamado Asago to Kaze-san. Por favor, Babi, se apresente pra gente, conte um pouquinho de você, para a gente começar a conversar sobre o filme. Oi, gente, me chamo Bárbara, Babi, tenho 31 anos, sou psicóloga, aquariana. Rainha! Controverso, mas amo muito ser aquariana. Mas sou aficionada por desenho há anos e muito feliz com o convite, inclusive, para falar de uma coisa que eu sou apaixonada, algo em mim consegue manter isso da infância, que sempre foi para mim. Assistir desenho sempre foi um momento muito interessante e é muito massa você crescer e você assistir o conteúdo que às vezes você não percebe quando você é criança, né? Então é muito legal você ver os desenhos hoje, ter uma outra visão, acompanhar as histórias dos desenhos, ver representatividade como a gente vai comentar hoje. Enfim, estou muito contente com o convite, viu? Ai, obrigado por aceitar esse convite, porque tá sendo muito foda, assim, a troca que eu tô tendo com o pessoal nesse mês, para poder aprender um pouco mais, para poder trocar uma ideia sobre os conteúdos que a gente acaba discutindo aqui, e também aprendendo um pouco com os pontos que são meio problemáticos e que não tem tanto contato, né? Acho que é muito massa sair um pouquinho Eu da, acho que o da legal, eu acho caixinha. bem, desculpa te interromper, mas Não, eu pode acho que o falar. bastante legal de séries, filmes, animes, desenhos é gerar esse tipo de discussão, Sim, né? É importante a gente não só discussão entre as pessoas mais íntimas, mas você percebe que muitos artigos, muitas faculdades e tal trazem os elementos audiovisuais para tornar a discussão mais fluida dentro de salas de aula, enfim. Então é muito legal ver que a gente assiste uma coisa e que traz essa discussão, que traz um momento para a gente poder conversar sobre o que achou, o que não achou, é bem legal. sim. Pessoal, eu vou contar agora um pouquinho sobre o filme que a gente vai discutir aqui, que eu acabei de comentar o nome. A ideia do filme é que a gente tem um casal lésbico que está se relacionando no espaço da escola, e aí a gente vê essas duas meninas iniciando seu romance de uma maneira muito fofa, e a gente tem uma relação ali de uma menina que ela é mais tímida e que ela trabalha na parte do clube de jardinagem, que é a Yamada, e do outro lado a gente tem como segunda possibilidade de pessoa assim do casal a Kaze-san. E aí a Kaze-san, ela é mais voltada para o atletismo, ela atua mais nessa questão de ser uma menina que ela se desenvolve mais nas conversas, na escola, porque ela é um pouco mais popular, e aí a gente vê também como que isso está sendo inserido no relacionamento das duas. Todo o processo se passa ou na escola, ou no caminho para a escola, ou também dentro da casa de uma das duas, que é a Yamada, e a gente vê esse processo do relacionamento delas em um período em que elas estão perto de fazer o nosso famigerado vestibular, que para elas estão também para entrar na universidade. Só que é um esquema de prova um pouco diferente. Gabi, queria começar perguntando como que você pensou assim sobre o esquema de primeiro amor na história. O que você achou? Eu achei bonito a forma que foi retratado, eu achei muito leve, muito bonitinho. É um desenho fofo, a gente tem que dizer isso. Sim. E, de fato, mostra a falta de prática, de tato, tá tudo muito confuso, tudo muito novo. Então, de fato, você fica meio sem jeito com algumas coisas. Eu me vi quando eu tive a minha primeira paixão, eu era uma pessoa que eu também não tinha muito jeito de chegar e como seria recebido. Então eu vi essa dificuldade, né, com os primeiros romances e tal. Eu achei muito legal a forma que foi retratada assim. Achei fofo, achei muito fofo. Eu amei muito a Yamada. Eu sou muito a cara da Yamada, porque
Eu era, na época de escola, uma pessoa que era comunicativa, mas eu tinha meus momentos introspectivos de escrever poemas para as pessoas que eu estava afim. Eu era uma pessoa bem, tipo, criativa, mas não era de, tipo, demonstrar essa criatividade. Eu acho que eu vejo um pouco disso na Yamada quando ela vai mexer com as plantas e tenta cuidar o máximo possível daquela horta que ela tem ali no espaço da escola. E eu achei isso muito massa o momento de quenturinha no coração que a gente sente quando tá vendo as duas se relacionando. Assim como quando a Yamada traz o almoço, naquele primeiro momento que as duas estão conversando entre si, e aí fala, ah, a gente tá namorando sim. Aí ela já prepara um almoço para a sua amada, e eu, tipo, cara, que legal, né? Porque é um formato, Romântico. sim, é um formato muito diferente de romance que a gente vê aqui, versus o que a gente vê representado no anime, mas que também é uma representação de realidade fora daqui do Brasil, tipo, onde foi produzido o filme. Mas você sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? É a forma com que a personagem da Yamada, que é a mais lourinha, ela idealiza e bota a outra, que eu esqueci o nome agora, É, num Kazai-san. pedestal. Kazai-san, ela bota ela num pedestal, entendeu? Então, assim, Sim, é aquela coisa de você ver que, de fato, quando você se apaixona, às vezes você bota a pessoa em um lugar meio de inalcançável, e você vê ela lidando com isso, sabe? Ela lidando com o fato dela mesmo ter posto a outra no pedestal, e quando você tem acesso à narrativa da Kazai-san, você vê que também existe isso. Então, as duas estão se pondo num pedestal, uma coisa, né, meio complicada, mas que sim. é muito representada no desenho, é muito representada justamente naquilo que eu falei da falta de tato do primeiro amor e a forma com que você vê aquela pessoa num lugar de perfeição muito grande, que a gente sabe que às vezes é meio problemático, né, para ser honesta, mas E que a gente quebra o quesito da naturalidade, porque a gente fica com muito receio do envolvimento. Acho que uma das cenas que a gente vê, assim, indo um pouco mais à frente do filme, mas que me remeteu agora, é quando elas viajam juntas e a Yama dela fica meio travada junto com a casa, assim, quando elas vão tomar banho. E aí a casa assim, inventa toda uma problemática, achando que era um problema, mas que no fim das contas era um totalmente diferente. E aí sai exatamente. aquela respiração de alívio total, sabe? Eu acho que esse momento que você estava comentando delas idealizarem algo de perfeição, que não é, que nenhum relacionamento é perfeito. É uma situação que a gente, quando tá novo, não se liga muito nessas situações. Aquele momento que você quebra com o romance que está acontecendo só na sua cabeça e começa a lidar com o romance que está Fato. acontecendo de fato. Às vezes as pessoas, eu mesmo às vezes vivo isso, eu já vivi muito também quando eu era adolescente, em que eu idealizava tantas relações que eu esquecia de viver as relações, entendeu? Então, o momento, é engraçado que nesse momento da praia é o momento que elas estão vivendo a relação, estão vivendo a comunicação, estão vivendo o momento de alinhar os pensamentos. E aí elas saíram muito daquele relacionamento ideal que está dentro da cabeça delas e que tá, tipo, elas estão muito ensimesmadas. E quando há uma troca, aí você vê a relação acontecendo de fato. Porque até então, você via, a gente está namorando, tá, então eu vou fazer. O que a gente faz quando a gente namora? Aí a outra falou, você faz o que você quiser. Então ela leva uma coisa para ela comer e tal. Você vê que há aquela oferta, aquele merecimento por aquele amor. O momento que há essa quebra é quando elas resolvem realmente se relacionar, né? Se comunicar, Sim. conversar e viver essa relação, viver, né? Isso, viver de fato juntas, assim, na rua, tipo, andando juntas e curtindo o momento, independente do que os outros vão pensar. Eu acho que é um momento muito legal desse, eu ia falar de dicotomia, mas tipo dessa diferença do antes e depois. Eu acho que é um processo que o antes a gente vê muito que elas não têm parâmetros também de relacionamento, então elas Exatamente. estão muito na dúvida de qual é o próximo passo versus o que realmente pode estar acontecendo quando você se desfaz daquela ideia de preciso seguir um padrão específico para poder demonstrar o meu amor ou o meu afeto. E Exatamente. eu achei isso muito massa quando quebra aquele momento de as duas começam a realmente se curtir e vivenciar um pouco o momento. Sendo que eu senti um pouco de falta nesse desenvolvimento também, né? Não sei se você acabou sentindo isso. Tipo, as coisas eram um É, pouco rápidas. era. É assim, eu achei a narrativa do desenho muito lenta.
E isso acaba tornando as coisas um pouco difíceis de se acompanhar, assim. Mas, mesmo com a narrativa lenta, é porque você tem outros exemplos de outros animes que têm uma narrativa lenta, mas que mesmo tendo aquela narrativa lenta para você aproveitar os momentos fofos que estão ali na tela, lhe dão algum tipo de sei lá, de algo para se apegar, alguma mudança. A história é muito linear, é aquilo e acabou. E aí Você você tem também dimensão, né, é na história. isso. E você sabe o que eu acho que é também muito complicado, porque por ter uma narrativa lenta e você não ser apresentado a todos os elementos daquela relação, você fica meio perdido, entendeu? Então, tipo assim, no Sim. início do desenho, você já chega com as duas indo para a mesma sala, de repente corta a cena, elas estão namorando, e aí, ao mesmo tempo que isso é muito Ah, rápido, é feito de uma forma muito lenta, não lhe apresenta elementos, aí você fica tipo, tá, teve um momento que eu achei, será que eu perdi um pedaço, gente? Vou falar com o Dan, que eu acho que eu perdi um pedaço aqui. Acho que eu estou assistindo errado, sabe? E eu cheguei até a comentar sobre isso com você, porque a gente tem outros exemplos dessas narrativas que não são apresentadas tudo para você e que sim, deram muito certo, tipo Princesa Jujuba e Marceline. Você não fato. tem todos os elementos da relação das duas. Quando você começa a acompanhar a Hora da Aventura, elas tecnicamente já estão terminadas. Você nem sabe o que aconteceu. Mas mesmo assim, eles te dão momentos potentes da relação, momentos potentes das personalidades das duas, a ponto de você se apegar ao personagem, mesmo sem ter todas as Verdade. informações. E uma narrativa um pouco, não necessariamente rápida, mas bem construída, entendeu? Eu acho que isso Demoram, faltou um pouco. demoram no caso de Hora da Aventura, né? Demoram as inserções das informações delas, mas vem em momentos muito bem planejados em que você assiste, você consegue entender o processo como um todo. Então, eu Exatamente. acho Eles dão a que isso faltou. oportunidade Desculpa, falei de novo na sua frente, mas é porque eles dão a oportunidade para você, enquanto espectador, construir a história delas na sua cabeça. Então, se, por exemplo, eu assisti a Hora da Aventura e você assistiu também, a gente trocando aqui, talvez até uma parte da história tenha sido coisa da nossa cabeça e a gente pode trocar essa história porque vai ser particular para cada um. A questão do anime que a gente está falando, em questão, que eu esqueci o nome agora, é que ele não dá essa oportunidade. Então, você não tem como construir essa parte. Com A narrativa é certeza. muito, muito lenta. Então, você não nem é apresentado para você informações que lhe apeguem ao personagem, nem lhe dão a oportunidade de você criar essas informações, entendeu? Os buracos entre uma cena e outra, a forma como, por exemplo, a Kaze-san, ela tá lá conversando com a Yamada, e aí as amigas chegam e ela simplesmente vai. E ela larga lá a Yamada com cara de tipo, que tá acontecendo, sabe? Tipo, você vê que existe umas quebras de um momento para o outro. E eu acho que isso foi uma falha, assim, na hora de construção dos personagens. Porque, por exemplo, tem também a melhor amiga da Yamada, que ela dá um suporte para ela, no sentido de que tá tudo bem, você tá namorando com outra menina, não tem aquele quesito surpresa que muitas das vezes conteúdos audiovisuais no passado tinham, de quando a gente tem a inserção de um personagem LGBT e ele abre, né, tipo, essa discussão no filme, gera aquele susto. E eu achei isso um ponto muito positivo no filme, que não tem o susto, é uma conversa tranquila, mas eu senti falta de desenvolver esse processo com a melhor amiga. Por exemplo, qual foi o pós-conversa disso para poder ser desenvolvido na história? Porque a gente só vê as duas saindo, tipo, as duas, no caso, a Yamada e a melhor amiga, saindo juntas, mas elas não falam de novo muito sobre. A gente só vê a Yamada perdida no rolê porque ela fica meio. Ai, mas a Kaze-san sumiu, ela tá com as amigas, ela, tipo, me esqueceu e tal. E, tipo, fica por isso, não rola um desenvolvimento nessa narrativa. Exato. São dois pontos importantes aí que você falou, assim, na minha opinião. Existe um momento que você espera o clímax ou uma controvérsia ou uma movimentação na história. Eles dão momentos que possam ser desenvolvidos. Por exemplo, o Sim, fato da Kazesan não dar a atenção que a Madá esperava e com as amigas. Então, dá um espaço para que haja uma troca, inclusive, sobre isso, porque a gente sabe que, por mais que o relacionamento seja fofo, idealizado, podem haver questões e podem ser conversadas de forma muito tranquila. Então,
tipo, eles apresentam esses momentos, mas eles não desenvolvem. E aí eles apresentam também momentos. Aí tem esse corte para essa conversa da Yamada com a melhor amiga, que foi muito fofo, porque a realidade é que a gente sempre vê, sempre exagero, mas a maioria dos filmes, das séries, dos desenhos que são apresentados para a gente são como com a sexualidade em um espaço de sua vida gerando em torno daquilo. Eu sou Sim, uma mulher exato. lésbica, eu sou uma mulher negra, eu sou uma psicóloga, eu sou uma mulher de 30 anos, 31 agora. Eu sou, sabe? Então eu tenho vários marcadores. Então, eu senti essa parte do desenho muito importante, porque eles trataram a sexualidade de uma forma muito natural que a gente tem que tratar mesmo, sabe? Fato. A nossa rotina, o nosso cotidiano, óbvio que a gente, enquanto LGBT, sabe a importância de se falar sobre homofobia, sabe a importância de falar sobre a descoberta e a, a, o fato de você mostrar e falar sobre sexualidade. A gente sabe que isso é muito importante, mas a gente também quer ser convidado para falar sobre outras coisas, para falar sobre as nossas relações, para falar sobre a forma que a gente quer ver o mundo, para falar sobre outras coisas. Então, quando a gente vê um desenho, um filme, um anime que trate também de forma muito natural, de forma muito tranquila, que não seja um peso e o momento de peso, que não seja uma tragédia, isso também é muito bacana. Eu acho que são momentos importantes. Falar sobre as coisas são importantes. E é importante também esse momento de a gente poder falar sobre a nossa sexualidade de forma fluida, de forma tranquila, E de sem ser forma um grandíssimo peso, positiva. sabe? De Sem que forma a gente positiva. caia na argumentação de a gente sempre acaba numa tragédia, porque a gente pode acabar assim, porque por muito tempo a gente ainda sofre LGBTfobia por aí, mas a questão é de que existem outras narrativas que são possíveis, e por isso que eu acho tão importante, assim, o podcast como um todo, de conversar sobre essas outras possibilidades de narrativa. Estava comentando com o Gabi no episódio, foi acho que o 37, que estava conversando de possibilidades positivas de filmes, e aí a gente tem a vilã que é pistoleira, que ela é lésbica. A gente ter a mulher principal, que ela vai estar sendo CEO da empresa. A pessoa principal como a mulher, estando num espaço onde ela tem um relacionamento positivo, fofinho. Diversidade, sabe? A gente Exatamente, na vê narrativa. isso exatamente, a gente não seguia o mesmo tipo de padrão que muitas das vezes a gente via acontecendo. E quando a gente parte para o desenho, eu sinto uma coisa muito positiva, por exemplo, de Uhum. Steven Universo e Hora da Aventura, porque a gente vê que foge um pouco daquela questão que está sempre sendo batida. E a gente vê uma maneira natural de conversar sobre o processo e que não fica apenas nesse processo. Eu acho que, no sentido da inocência que está sendo tratada, inocência, eu digo, tipo, a forma fofinha de que está sendo tratado o relacionamento nesse filme é super legal, porque a gente Sim. não tem problemáticas sendo trazidas, mas, assim, é porque a problemática não existe ali, porque é um tipo de narrativa diferente do que a gente costuma assistir, que é sempre tendo um ponto negativo. Sim, Deu pra sim. sacar? Um Não, com medo, assim, certeza. de ficar dando volta, sabe? Mas, Não, você tem razão. Sabe o que me remeteu muito? Teve uma época, principalmente das coisas produzidas aqui no Brasil, em que filmes e séries que tinham personagens lésbicas, elas morriam. Ou então tinha alguma tragédia muito grande. A gente teve eu não tenho certeza se foi a primeira novela que teve mulheres lésbicas, mas a gente lembra que em Torre de Babel tinha um casal de lésbicas, era uma novela brasileira, tinha um casal de lésbicas, o público não aceitou, elas morreram. Ela não tem a novela não rola uma explosão num shopping, uma coisa assim. sim, Elas morreram na explosão, então às vezes a gente via que durante muito tempo ou não eram aceitos ou tratavam de forma extremamente ser lésbica era um sofrimento extremo. A gente tem essas questões sociais e isso é inegável e isso não existe. A gente vê o nível de lesbofobia que a gente sofre hoje, a gente não tem, é inegável que é resistência, é luta. Você amar uma outra mulher é um ato de resistência, é um ato de luta, é um ato de coragem. Amar é um ato de coragem no momento que a gente está vivendo hoje. Amar fato, uma outra mulher é um ato de revolução. A fato, gente fato, sabe disso, fato. sabe? Mas a gente também quer ter outras narrativas, a gente também quer falar de amor, a gente também quer falar das nossas relações, eu quero falar sobre outras coisas. Eu sou uma mulher preta, lésbica, sou psicóloga, como eu disse antes, sou uma pessoa não monogâmica, eu quero falar sobre isso, gente. Eu quero falar sobre outras coisas também. Me chama para falar sobre tudo, porque a gente fala sobre tudo. É Amo, importante falar, entendeu? amo, Sobre adoro. tudo. E Rainha, outra coisa que você falou também, que me chamou muita atenção, é que tanto em Hora da Aventura
quanto Steven Universo são desenhos, são narrativas pelo prisma da criança, Exato. entendeu? Então, o fato de Steven, por exemplo, não achar a relação de Ruby com Safira uma coisa assustadora, mostra para você que talvez, sabe, tipo aquele negócio de como é que eu vou contar para meu filho? São duas pessoas que se amam, gente. Pronto, é fácil de contar. Não Acabou. tem problema, é só dizer que são as pessoas que estão ficando ou que estão no Exatamente. relacionamento, acabou. Exatamente. Vivências. Tanto faz Entendeu? Então, um assim, hétero que o também fato de Steven ser uma evoluiu. criança e ele ter uma relação, inclusive de troca, até de mãe e filho com a Garnet, e saber que ela é uma relação, ou o próprio Finn, quando o Marceline, ele inclusive já foi até apaixonado pela princesa Jujuba, mas ele tem um olhar muito tranquilo para aquela relação. E a gente está falando do Finn e do Steven, porque a história se passa pelo prisma deles, né? Então é sobre isso, assim. Faltando, Sim, inclusive, lésbicas para protagonizar desenhos, eu acho. eu acho válido. Jogo aqui só, Eu acho muito válida essa ideia de que a gente entendeu? tenha mais representatividade lésbica como sendo o principal da história. Ia Eu ser acho. icônico. Ah, essa é Eu muito também acho. massa, velho. Eu queria falar com você sobre a questão dos estereótipos no filme, que a gente, esse em específico que a gente assistiu, porque Sim. uma das coisas que a gente estava comentando era a questão do corpo da Kaze-san, que ele é um pouco desenvolvido, e aí quando a gente também vê a questão da Yamada sendo extremamente infantilizada na história, e aí um ponto que eu achei fofinho, mas eu queria muito saber sua percepção sobre, que é o momento que as duas vão ter o primeiro quase relação de Sexual. exato. Por que eu tô com vergonha de falar isso? Não sei. Mas quando elas vão ter relação sexual entre si, e aí Hum. a Yamada, a Yamada não, desculpa, a Kaze ela fala, quer fazer comigo? E aí a Yamada achando que era beijar. Só que, como as duas não tinham muito parâmetro de norte quanto à sexualidade e como fazer essa questão de se relacionarem, e aí ela ficou, tipo, achando que era uma coisa completamente diferente. Eu queria saber sua opinião, o que que você achou nesse processo? Então, eu Eita! admito a você que essa parte do desenho me incomodou um pouco. A Hum, forma com que aquilo foi feito me incomodou muito, porque é isso, é uma personagem com um corpo muito sexualizado e a outra muito infantilizada. Então, na hora que elas têm uma parte mesmo que uma sobe na outra, aquilo ali me deu um nervoso, porque é isso, tipo, tipo, quando ela pergunta, você quer fazer comigo? Ela, óbvio, quer beijar, tá ligado? Tipo, não é uma personalidade muito infantilizada, eu sim, achei, e uma sexualização do corpo eu não achei aquilo tão necessário. Eu sei que é o primeiro amor, e com o primeiro amor vem muitas confusões, muitas dúvidas, de fato a gente não sabe muita coisa, mas infantilizar ela dessa forma me remeteu a uma criança, e aquilo foi muito, eu admito a você que foi uma das minhas partes que incomodou mesmo, assim, tipo, não sim. achei bacana, não achei bacana, Momento admito a você. crise do filme. Não, Porque, super, cara, super. como você fala, você deve ter ficado bem incomodada com a situação de que as duas estavam sendo postas num formato em que, quando uma parece muito infantil, aquele relacionamento, ele meio que não funciona. A forma como tá acontecendo não funciona. É foda. Eu achei que, assim, eu entendo, assim, quando você para pensar que as duas estão no último ano de escola, então provavelmente elas não têm idades tão diferentes, torna as coisas um pouco menos é, complicadas, mas eu admito que foi muito incômodo para mim. Eu acho que eles podiam ter feito, mesmo para mostrar o primeiro amor, eles não precisavam infantilizar tanto uma personagem, porque de fato a Yamada parecia uma criança, sabe? Tipo assim, a forma de falar, o jeitinho, aquilo me incomodou um pouco. A construção da personagem me incomodou um pouco. E Sabe? aí eles botam em contrapartida uma personagem com um corpo extremamente sexualizado. Então, é um incômodo. Assim, para ser bem honesta, quando eles apresentaram logo os personagens, já sofri esse incômodo. Quando rolou essa cena, eu já falei, Calma. ó, Pera, volta, ficou um pouco rápido, eu não entendi. Repete só esse final que você falou. eu falei que quando eles apresentaram as personagens, já rolou esse incômodo, porque já teve esse negócio de uma ser extremamente infantilizada e a outra ter um corpo extremamente sexualizado desnecessário. Porque se você comparar a Kazai-san com qualquer outra menina da escola, sabe, o corpo dela é muito sexual, sabe? Então, Sim. assim, sério, problemático, problemático. E aí eles pegam e botam em contrapartida uma outra personagem extremamente infantilizada. Então, logo que apresenta os personagens, você já tem esse. Quando tem São essa dois cena da extremos. cama, aí que você fica tipo, meu Deus do céu, cara. Por São dois favor, passa. extremos
tipo, extremos mesmo. Uma muito criança e a outra muito adulta. Eu senti um pouco isso agora que você está comentando, no quesito de que uma vai ficar na própria cidade, porque os pais, eles pedem para ela ficar na escola, não, na faculdade, que ela é local, e aí, tipo, ela tem a impressão de que precisa ser cuidada, versus a Casa-san, que ela vai para acho que é a Universidade de Tóquio, se eu não me engano, que é numa outra cidade que ela vai precisar viajar e se virar e sair daquele esquema que é o de estar no colégio e tudo mais, tipo, agora que você estava comentando isso, né, me remeteu a essa situação de que existe essa dicotomia de uma sendo necessária de precisar de cuidados e a outra que ela é muito É, mais jogada assim no mundo e se sim, virar. denota uma certa pureza, uma certa Isso, meiguice, um estereótipo feminino que já está muito ultrapassado, na minha opinião. Sabe? Nem toda mulher precisa estar nesse espaço. Aí os pais querem que ela fique perto de casa. E até, assim, o resto da história, você vê que ela faz os sacrifícios. Quando a gente for falar mais sobre o final do anime, você vê que ela vai abrir mão das coisas que tinha ali para viver com a outra. Então, assim, isso me deixou um pouco. Eu achei complicado. Eu achei bem complicado. é foda. Sim, eu concordo com tudo que você falou. A situação de que a gente, quando vai olhar por uma outra lente, a gente começa a perceber as problemáticas do filme. É E bem talvez até dá complicado. para perceber que tem uma quantidade, assim, talvez se eles botassem, inclusive, mais mulheres, e talvez mais mulheres lésbicas para produzir e dirigir o filme, talvez esse tipo de coisa não acontecesse, porque às vezes o problema é que são filmes de homens para homens. Então você fica Verdade meio assim, total. porque querendo ou não, É, você vê que são personagens que aguçam o imaginário masculino. Então você fica assim, sabe? perguntas. Você sabe se foi um homem ou uma mulher que produziu? Você chegou a Não, ver? Você não. acha que foi o quê? Para a gente Me, partir para a parte de parte técnica. me parece, assim, o diretor eu sei que era um homem, mas a produção É, ali me parece ser masculina. é Me isso. parece. A direção foi de um homem e o nome dele é Sato Takuya. Espero estar falando Hum. certo, porque não sei falar. Mas o filme foi dirigido por um homem. Eu fui pesquisar e eu vi que ele é dublador e ele estava em um outro anime que esse anime ele é yaoi, no caso, animes que são voltados para o público masculino. Para explicar, né? Tipo, público Sim, masculino eu digo animes que são gays. E sim. aí eu não esperava, porque eu imaginava que o filme viria de uma visão mais feminina, sabe? Mas quando a gente vai para de início, da primeira vez que eu assisti, Uhum, e aí quando a gente uhum, começa a conversar sobre essas questões, que é falando assim de tipos de desenhos orientais, que tem o shonen, que tem o shoujo, que são para meninos e para meninas. E a gente percebe essas questões de peitos que são avantajados, a forma como elas são postas uma com a outra, de tipo jogar na parede e tal. Essas coisas não costumam acontecer em um shoujo da vida. São muito mais percepções vistas em animes de shonen ou de harem, que é quando tem um homem e um monte de mulher para representar a questão de que, nossa, o cara ele é o fodão e tem um monte de mulher atrás e bizarro, uhum, grande parte das vezes. uhum. Com esse desenho, quando eu assisti, né, ele me remeteu a dois desenhos que eu gosto muito, dois animes, né, que eu gosto muito, e que são parecidos em certa forma, que é Sakura, por conta das cores, as transições, até as bolhas, quando elas estão olhando. Você já percebeu quando elas estão olhando alguma coisa que elas cobiçam, ou que é muito bonito, ou qualquer coisa assim, quando a Kai-san leva o bolo, que ela aparece aquelas bolhas, aquilo ali aparece muito em Sakura. E outro chamado Your Name, que também é um desenho que fala sobre uma relação, um romance. Só que são dois desenhos, dois animes, que eles são, tipo assim, particularmente, na minha opinião, são mais interessantes de ser assistidos. Porque a Ele tem narrativa mais é diferente. dimensões. Exatamente. Eu achei que faltou muita coisa para ele ser um desenho. Eu achei massa pela representatividade, a gente falei, achei massa por várias questões, mas faltou, entendeu? Faltou. Sim. Talvez seja por isso também. Talvez faltou um olhar de uma pessoa que estivesse mais ali, né? Que falasse um pouco Ah, mais sobre sua vida, sabe? Porque pareceu mesmo que era uma pessoa olhando de fora
o que é ser lésbica naquele contexto. E mesmo que você olhe de fora, você nunca vai entender de fato o que é ser lésbica naquele contexto. Então, Fato. faltou um pouquinho, faltou um pouquinho, faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Arrasou, exatamente isso. Falando sobre a nota do filme, no Filmou, o Filmou é uma plataforma onde a gente tem a possibilidade das pessoas que assistem os programas poderem dar as notas. E aí, lá no Filmou, Sim. a nota do filme é de 4,1. Eu, uma pessoa que foi fã, assim, do contexto do filme, eu dei 4,5. Eu queria saber qual nota você daria. Qual é o máximo? É 5. 5? De 0 a 5. E aí, lá, por exemplo, lá no site, você vai entrando de 0,5 a 0,5. Pode ser nota baixa, não tem problema nenhum, não, tá? É questão de. Eu admito a você que eu daria uma nota mais baixa. Daria, sei lá, 3, sabe? Porque eu acho, assim, porque, assim, eu acho massa é, ter o conteúdo. Eu acho massa que tenha, como a gente É estava falando, importante, é essencial. representatividade e tal. Mas eu acho que a gente já passou do tempo. Quando eu era adolescente, por exemplo, eu via muitas, eu procurava muitos filmes lésbicos e tal, e às vezes eu aceitava certos tipos de desenhos, de filmes. Desenhos nem tanto, porque na época que eu era adolescente não via tantos desenhos com lésbicas, mas filmes, por exemplo, eu aceitava filmes de baixa qualidade porque não tinha representatividade. Uhum. Não tinha outros lugares que eu pudesse achar. A gente não via filmes extremamente produzidos é, é, Não é, tinha investimento para esse mulheres tipo de lésbicas. conteúdo. Exatamente. Então, eu assistia filmes, até, por exemplo, filmes até com roteiros mais pobres, sabe? Então, Fato. eu já acho que hoje, tendo a capacidade que a gente tem de fazer histórias incríveis, faltou, entendeu? Faltou. Sim. Então, eu acho que talvez os fãs tenham sido até um pouco generosos, entendeu? Um pouco generosos, sem A querer nota ofender que você ninguém, obviamente. daria é 3. 3 ou até menos, para ser bem honesto. Morta. Mas tá tudo de boa. É opiniões, tá Fui tranquilo. um pouco severa, né? Fui severa, mas é porque realmente teve coisas, elementos que me incomodaram muito. Eu acho que já passou do tempo da gente ficar estereotipando mulheres lésbicas. Eu já acho que já passou do tempo da gente ficar botando lésbicas em filmes para encantar os olhos masculinos. Eu acho que esse tipo de coisas já Concordo. não cabe mais. E esse tipo de personagens que você vê que há no imaginário masculino são personagens que já não cabem mais É no nível de triste. discussão que a gente tem hoje, sabe? Sim, é triste Então, ficar vendo isso realmente, acontece ainda. Não, super concordo. É válido. Toda a argumentação que você deu. Muito válida mesmo. Trazendo agora um momento fanfiqueira, o que que você gostaria de modificar na história, assim, se você pudesse? Você tá lá com a caneta do roteiro para poder escrever no roteiro e você quer mudar algo. O que seria? eu mudaria a narrativa, a forma que a narrativa é construída. Eu acho que poderia ter, é como eu lhe falei, teve momentos em que eles tiveram a oportunidade de explorar um pouco mais a personalidade dos personagens, alguns conflitos, a própria relação em si, tornar essa relação mais real, sabe? E que eles não aproveitaram. E eu acho que eu mudaria, eu estou falando isso desde o início do podcast, a personalidade das Sim. personagens, isso para mim é imprescindível que seja mudado para trazer uma coisa mais real, sabe? Sim. Óbvio que devem ter pessoas que se identificam de fato. E não é uma crítica à personalidade das pessoas, mas é uma crítica de por que essas personalidades foram elencadas para estar nesse espaço. Então, eu de verdade mudaria a narrativa, o tom da narrativa para mim é uma questão muito grande. E eu acho que as personagens, eu mudaria questões nas personalidades das personagens, porque de fato me incomodou bastante. Saquei. Eu acho. E é bom que é uma forma de gerar críticas para que, espero, pessoas escutem e que a gente consiga alcançar mais gente e poder trazer conteúdos LGBTs que se adequem mais ao processo da galera que está realmente assistindo e que realmente consome esse tipo de conteúdo. Para poder E tornar a com história conteúdos mais mais real. diversos também, né? Mais Sim. diversos, mais pluralidade, outros corpos sendo demonstrados em espaços. Eu, por exemplo, nunca assisti um anime com uma pessoa preta. Eu nunca assisti Verdade. uma, sabe? Tipo assim, a gente sabe enfim, né? Por ser uma pessoa que gosta muito de anime, queria muito ter outras representações, outros tipos de pessoas, outros corpos mais diversos, enfim, né? Queria bastante, né? Eu não sei se será possível, mas eu queria bastante. Pelo menos É um não em sonho, animes. né? Talvez em desenhos a gente tem a Garnet aí, que é o amor da minha vida. Ela é maravilhosa. No É episódio que eu fiz incrível. sobre Steven Universo, a gente falou muito sobre a Garnet. Eu Ai, tenho gente, eu sou até um apaixonada. bottom que é a Garnet com a bandeira gay. E
Eu acho muito fofinha, assim, a representação de que a Garnet, ela se tornou um marco na vida de muita gente, como sendo também Safira e Ruby. Eu acho isso Sim, muito sim. massa. Em algum momento da minha vida ainda vou fazer um cosplay de Garnet para homenageá-la. Ai, Quero rainha, fazer isso muito, porque eu sou muito apaixonada pela personagem, de verdade. Eu acho ela muito incrível. ia dar muito certo, eu acho. Eu imagino assim que daria muito certo. Para a gente finalizar a conversa, eu pergunto quais seriam possibilidades de crushes e ranços na história. Então, Vai, joga aquilo que a gente estava conversando mais cedo, que a é gente isso, eu vou te conversa falar o que eu pauta estava falando mais cedo. mesmo. Como eu não consegui me apegar aos personagens, para ser bem honesta, por conta da Uhum. narrativa, por conta dessas coisas todas que eu já falei, para não me tornar repetitiva. Então, eu vou te falar pontos que me chamaram mais atenção e pontos que eu não foram bacanas. O que seria um ponto que me chamou muita atenção, um ponto alto do desenho, o desenho em si, o desenho, a grafia mesmo, a grafia Sim. não, como é o nome? A linha do desenho? Os traços, Isso, o desenho é traço. bonito, tá ligado? O desenho é bonito, grafia de escrever. O desenho é bonito, tá ligado? O desenho é muito bonito. O romance é fofinho, é a forma de mostrar. Tipo, quando você tá apaixonado, você vê um negócio daquele, você acha fofo. Seu coração enche de Fato. amor, é muito fofinho. Eu acho legal. Outro ponto alto seria a conversa dela com a amiga, que a gente conversou aqui também, que é bem legal. E os pontos baixos, que seriam, né, o ranço. O Ranço. ranço em si é a narrativa. A narrativa e a forma que os personagens foram apresentados para mim, ranço. Bem ranço. Concordo. Acho que foi um desenho muito. É um desenho importante, porque a gente não tem muita representatividade ainda, como a gente tem com o público masculino, para representar casais LGBTs. E aí, no caso da letra L aqui, né, que a gente está conversando, então, cada vez mais ter produtividade, é ótimo, produções que sejam voltadas para esse público, acho que é essencial. Mas é uma produção que precisa de melhoramentos, vamos deixar assim Precisa, posto. precisa. Pra gente, né, ficar aqui de boa, ela precisa de uma uma releitura, entendeu? Bato, ia dar muito certo mesmo. E, gente, eu fui muito chata, mas é porque realmente foi babado. Não, são opiniões. Eu acho que a beleza desse mês está sendo essa. A gente vê novas perspectivas em cima desse assunto. Eu acho que é providencial que a gente possa trazer as questões problemáticas e também a gente dizer quais são as coisas positivas, porque daí a gente consegue tentar mostrar um caminho para ser tomado. E a gente e foi apresentado para a gente essas possibilidades, como assim, a gente tem as referências de desenhos incríveis, de narrativas incríveis que poderiam virar, que são histórias sensacionais, que você pode pegar certos desenhos, que você pode transformar em filme, em série, sabe? Porque tem Sim, uma riqueza incrível. Então, assim, a gente tendo esses desenhos como referência, quando a gente assiste um outro que não chega nesse patamar, de fato, você tem essa estranheza, tá ligado? É, verdade. desenhos como a gente já citou aqui, o próprio Steve Universo, o próprio Hora da Aventura, que são desenhos que te mostram uma qualidade absurda, tá ligado? Anime Sim. Sakura, e eu tô falando eu falei de Sakura, é um anime que não é novo, Ele é sabe? bem antigo. E que ele tem uma qualidade absurda. Eu adoro Sakura, tá ligado? Sim, É, então, assim, faltou, sabe? Faltou mesmo, porque a gente tem o exemplo. Se a gente não tivesse nada, seria, massa, incrível. Poxa, mas a gente tem uma referência. É uma referência que talvez seja até mais antiga. Então, faltou, entendeu? Faltou claro. bastante. Babi, muito obrigada por participar comigo desse episódio. Por favor, deixe sua rede social para o pessoal que escutar poder te seguir, se você estiver Ai, aí. gente, meu Instagram é Babi com Insta. Todo mundo lê Babi Comunista, mas é Babi com Insta. Mas também não me incomodo, não. Pode ler Babi Comunista, tá de boa. E obrigada a você por me proporcionar esse espaço de conversar. Eu adoro falar sobre desenhos e filmes e animes e coisas. Eu adorei o Ai, foi convite. muito incrível, Foi amei. muito legal, eu fiquei muito feliz. E toda, assim, a construção, dando aquelas dicas de por trás das câmeras, a gente se identificou logo, Foi se a massa. gente pegar nossas conversas no WhatsApp, cabe o podcast também, então foi muito Fato. legal. Ainda tem uma Verdade, a pessoa gente que gosta conversou tanto um quanto eu. bocado. Foi, a gente conversou super. Foi incrível, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Se Ai, eu quiser, também tamo aí. amei demais essa conversa que a gente teve, velho, foi muito foda. Muito bom, sim. Gente, se vocês ainda não seguem o podcast, não esqueçam de seguir nas plataformas de streaming.
Vamos ver aí de tentar postar no YouTube, mesmo que seja só o áudio, escutem por lá e compartilhem, que é muito importante para poder alcançar mais Compartilha, galera. gente e a gente ver como que vai ser alcançando mais pessoas para esse tipo de discussão. Eu acho que seria muito incrível, porque a gente vai expandir, né, essa conversa que a gente está tendo aqui. E com fé, chega aí nos ouvidos de alguém que cria conteúdo, cria desenho, cria animações que vão modificar e trazer algumas dessas inserções que a gente comentou aqui. Se vocês quiserem me adicionar no Instagram, eu estou com o nome, né? @Dani com dois N's e Y, @Dani Batista 2. E muito obrigado por todos vocês que estão aí ouvindo a gente. E, Babi, deixe seu beijo para que a gente possa encerrar esse episódio. Beijo, beijo, galera. Vamos apoiar criadores de conteúdo LGBTQIA+, por favor, galera. Então vamos lá, Sim. compartilha, curte, é importante, sabe? Para a gente ter mais criadores, para incentivar as pessoas e não acontecer o que a gente está falando aqui no anime. Então, para a gente apoiar a galera para fazer conteúdos cada vez de mais qualidade para a gente. Fato, Um fato, beijo. fato. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau.